Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidada a Filomena Vilas Raposo, uma estudiosa dos anjos, e é exatamente sobre anjos que nós vamos falar hoje. Olá, Filomena, agradeço-te Olá, imenso teres aceito este convite para estarmos aqui hoje. olá Patrícia, é um prazer, uma grande alegria mesmo estar aqui contigo a falarmos sobre anjos. Sobre anjos. Olha, é muito engraçado que antes de começarmos esta nossa conversa, eu queria partilhar isto, fui ali buscar um livrinho pequenino que eu tenho sobre anjos e a Sim, mensagem que veio hoje foi esta, e penso que seja a mensagem para todos nós, e traduzindo diz: nós devemos orar aos anjos porque eles foram-nos dados como os nossos guardiões. Eu acho esta mensagem tão bonita. tão linda, tão linda. Mais do que nunca, Patrícia, temos que ligar-nos aos anjos. É um momento da vida que atravessamos, um momento planetário comum a todo o ser humano, não é? E esta ligação grandiosa que Deus nos deu com uma generosidade tal de termos uns guardiões aqui na Terra, é uma coisa tão, tão amorosa, tão e que está tão perto de nós, na verdade a maioria de nós está completamente longe, até das orações que aprendemos quando pequeninos. Meu querido anjo da guarda, minha doce companhia, guardai a minha alma da noite e do dia, não é? Que só de lembrarmos da oração é logo um sorriso que nós fazemos e que eu vejo que espelhado também nos outros, não é? O anjo leva-nos sempre para um lado encantatório da vida, Eu também acho que sim. como se na verdade nós o tivéssemos vivido em tempos, na infância, nos primeiros meses de vida, porque a verdade é que suscita ternura em todo o ser humano, não é? Também acho que sim, acho que os anjos, nós sempre os vemos exatamente como essa oração, desde muito pequeninos, eu acho que nos é incutido que eles são os nossos guardiões, e efetivamente são, não é? Eles São. estão com a sua função, mas são os nossos grandes guardiões aqui na Terra. Sem dúvida nenhuma. E é essencial as crianças e nós passamos por isso, os medos da noite e etc, etc. Mas o de sabermos que temos ali o anjo da guarda que está a velar por nós, bem, é outra coisa, dá-nos logo outra segurança. E depois, como tudo na vida, há uma fase do crescimento e da vivência em que se calhar perdemos essa ligação, não é? E, mas como ela nunca está perdida, na verdade, essa ligação, aparece-nos a todos, das mais variadas formas, várias vezes na vida e depois em fases determinadas mais intensamente. Filomena, como é que surgiu esta tua ligação aos anjos, por forma até a teres escrito um livro sobre eles, já lá vamos, mas como é que os anjos te surgem dessa forma tão impactante na tua vida? Os anjos surgem sempre de uma forma naturalíssima a toda a gente e a mim também. Portanto, na decorrência de ter um quadro com o anjo da guarda, auxiliar uma criança que ia para a escola e que ainda hoje guardo esse quadro, portanto, já, já tem mais de 50 anos. Na decorrência desse quadro, desse marco, vamos dizer assim, fiquei sempre ligada, até que há cerca de 25 anos atrás tive o privilégio de conhecer a Maria Elisete Soares e de começar a estudar com ela, no grupo, o estudo sistemático dos anjos. Não me lembro como é que lá cheguei, mas de certo andava já na busca, na procura, de encontrar algo, não é? Porque esse algo está sempre em cada um de nós, escrito no nosso íntimo, no nosso eu interior, às vezes bastante escondido, mas a busca é comum a todos. E de facto eu tive
o privilégio de me juntar à Maria Lisete e de frequentar, ano após ano, o estudo sistemático dos anjos, que no fundo tem a ver, efetivamente então, com os 72 anjos da Cabala. Da Cabala cristã, que os cristãos primitivos iniciaram, obviamente antes de Cristo, e foi desde então uma certa magia, até que depois, em 2019, senti a necessidade de reunir as invocações e as exortações dos anjos da guarda, porque efetivamente não há um livro com as invocações e as exortações, e nem havia um livro só com as invocações e as exortações. E foi isso que eu fui chamada a fazer em dezembro de 2019. Ok. Eu não conheço o teu livro ainda, mas certo, estou curiosa para conhecer, porque já li outras coisas. Não sou uma entendida em anjos, mas sinto-os, trabalho com eles, sempre de uma forma muito intuitiva, e eu não sei se aquilo que me parece a mim, corrigir-me-ás tu, que as pessoas pensam que anjos são aqueles, os ditos mais comuns, entre aspas, não é? Que as pessoas normalmente sabem mais da sua existência, como o Miguel, como o Gabriel, como o Rafael, e há tantos outros anjos, aliás, eles são 72, Sim, pelo menos estes que estão ligados à Cabala, exatamente. que realmente as pessoas nem sequer sabem da sua existência, vá lá. Exatamente. Sim, não se sabe, porque, enfim, a própria Igreja assim o encaminhou. Se bem que os anjos são transversais a todas as sociedades em todos os tempos, desde as sociedades primitivas, há registros de que conheciam o anjo, conheciam a entidade angélica. E, portanto, não há nada de novo agora em 2021 estarmos a falar de anjos. Eles são aceites por praticamente todas as religiões. O próprio islamismo aceita, creio que, 4 anjos. Ok. Cá está, os mais conhecidos, que são efetivamente os arcanjos, não é? Os 4 mais conhecidos arcanjos, não é? O Gabriel, entre outros, o Miguel, o Rafael, portanto, quanto ao resto, não se fala, mas os salmos, e concretamente o Salmo 91, está cheio de anjos. O Senhor dispõe dos anjos para cada um deles nos ajudar, a cada um de nós. Na sua magnanimidade, confere aos anjos a capacidade de proteção e de nos guardar. E de maneira que é muito interessante ver como o universo é tão completo e de perceber que cada anjo dos 72 nomes de Deus tem virtualidades próprias e que no conjunto abarcam todo o tipo da humanidade, todos nós, com as nossas diferenças, com as nossas idiosincrasias. É fabuloso ver a diversidade dos anjos com as suas benesses, com as suas bênçãos, com os seus dons. Nomeadamente, agora temos em regência o anjo Rochelle, que justamente vamos dizer que é o anjo dos perdidos e dos achados. Portanto, este estudo este-nos a todos e de muita alegria, de muita satisfação por encontrarmos espelhado numa realidade que não conhecíamos aquilo que nós somos e a nossa missão de vida. E é isso basicamente que as invocações, as exortações contemplam. Portanto, quando lemos as invocações e as exortações, sobretudo em voz alta, compreendemos o que precisamos de pedir ao anjo em concreto, para nosso maior conhecimento, para abrangermos uma maior autoconsciência, um autoconhecimento de nós próprios, que é essencial ao caminho na Terra, para podermos percorrer
a vida e cumprir a nossa missão enquanto seres divinos que somos, independentemente de aceitarmos ou não isso, mas somos seres divinos e essa, digamos, e essa marca está inequivocamente em todos nós portanto, essa procura também. E a invocação e a exortação, no conjunto, fazem-nos entender a nossa natureza, aquilo de que somos feitos. E a exortação impele-nos a ultrapassar-nos, a procurar e a pôr em prática o necessário para cumprirmos a nossa missão, não é? E esse conhecimento causa muita alegria na medida em que traz um autoconhecimento e nos leva efetivamente para mais perto do nosso eu interior, alcançando uma maior vibração e sentindo-nos por isso mais perto de Deus e dos anjos também. É muito interessante. Eu sei que cada dia cada dia ou cada conjunto de dias, que eu acho que isso depois muda, poderás tu esclarecer melhor, há um anjo que entra em regência, o que quer dizer que é a vibração dele que nós sentimos, não é? E dentro das características dele, esses dias são ótimos para nós podermos tomar consciência de determinadas coisas. É isto? É isso, exatamente. Portanto, os 72 anjos estão basicamente repartidos pelo ano astrológico, que começa em março, portanto, vamos dizer que há 5 dias em que entram sucessivamente em regência, mas não basta isso e ainda temos muito mais, portanto ficamos imbuídos das benesses, das bênçãos do anjo, não é? De perder, por exemplo, agora no caso em que está vigente o anjo Rothschild, podemos fazer uma lista dos nossos objetos perdidos para o anjo nos ajudar a encontrar, e não só dos objetos, mas também de algumas coisas que podemos considerar perdidas, até mesmo a alegria e a esperança, porque o anjo, obviamente, não ajuda só com objetos, com questões materiais, ajuda-nos também no nosso íntimo, no nosso foro íntimo também, a encontrar as energias que pensávamos perdidas. Mas, então, além do anjo regente nos 5 dias, os 72 anjos, repara, Patrícia, passam por nós nas 24 horas do dia. Certo. E então, nós somos tudo o que existe também, cada um de nós. E, portanto, cada um de nós precisa de todas aquelas energias dos seus vários anjos. Não é? Portanto, não ficamos resumidos ao nosso anjo da guarda, ou do dia do nascimento. Uhum. Não ficamos resumidos ao anjo da guarda da nossa hora do nascimento, que também temos esse. Ok. Nem tampouco só ao do dia, não é? Ou da regência dos 5 dias. Nós temos todos os anjos a passarem por nós durante as 24 horas do dia. O que significa que não só temos um anjo, como temos um anjo apropriado para determinadas finalidades que queiramos conseguir. Obviamente traz um maior conhecimento da angelologia, mas o sabermos que temos anjos para todas as horas, para todas as questões, os assuntos que precisemos de tratar ou que tenhamos a tratar, é realmente mais uma prenda de Deus Nosso Senhor, no sentido da nossa completude, da nossa maior autoconsciência. É isso. Tu falavas há pouco que nós temos um anjo específico no dia e na hora em que nascemos. Isto é quase como, se calhar até bem comparado, nós termos uma carta, em vez de ser astral, uma carta angélica. É correto o que eu estou a dizer? Exatamente.
é correto, existe essa carta angélica a partir, digamos, grosso modo, da carta astral. Ok. Existe, efetivamente, todos os anjos, de acordo com a Cabala, estão relacionados com a astrologia. E digamos que nós, ao escolhermos uma determinada missão de vida para cumprir, nascemos com determinadas ferramentas Claro. para nos aproximar a essa missão, não é? Posso dizer, para concretizar, que fui espreitar os teus anjos Ah? e, efetivamente, dão aquilo que estás a caminhar. Ou seja, um dos anjos respeita a cura, as capacidades curadoras e curativas que tu tens. E o outro, para que isso não fique em vão, respeita ao sacerdócio, no sentido em que é uma missão de vida, não é um dom paralelo à existência da tua vida. Não, o dom de curar é para ti um sacerdócio. Sim. Ok. E quanto mais for, e quanto mais te imbuires dessa ideia, mais forças, mais energias curativas tu terás para o teu bem e para o bem dos próximos. Olha que interessante, é muito interessante isso, que para quem acredita em vidas passadas, esta parte do sacerdócio, em termos de sacerdotisas, aquelas grandes comunidades que havia, em que se faziam Sim, trabalhos, obviamente, de cura, trabalhos de reconexão com a mãe natureza, o trabalho das ervas, essas sabedorias todas ancestrais, de alguma forma eu sinto que as estou a relembrar nesta vida. fabuloso. E quanto mais eu avanço na minha idade, Hum, mais essas ferramentas se tornam uh, mais apuradas. Eu penso que é isso. Eu costumo usar muito fantástico. inglês, que é o fine tuning, não é? Nós vamos ao Sim, rádio e vamos tentar encontrar a estação e aquilo tem muito ruído pelo meio até encontrarmos a estação certa. Eu exatamente. acho que eu estou a caminhar para isso, por isso é muito interessante me estares a dizer que efetivamente os meus anjos vibram exatamente nisso. Que É genial, mesmo, é muito mesmo. grata. De outro aspecto que eu tenho notado das incursões que tenho feito para aprender mais, para me informar mais, para interiorizar melhor, é que todas as bênçãos, todas as nossas virtualidades e capacidades, ao fim e ao cabo todos os nossos dons, devem efetivamente ser usados com um instinto, com um fundamento e um objetivo da espiritualidade. Certo. Reconhecermos de onde vêm os dons e pormos ao serviço de Deus para obter o maior bem para nós e para o próximo. Esta ideia deve ficar efetivamente inculcada em nós. É tão essencial sabermos que, enquanto seres divinos, cumprimos efetivamente uma missão e estamos ao serviço, cada um a fazer a sua atividade. Este é o segredo, vamos dizer, o segredo da, da felicidade, o segredo da alegria de vida, o saber que estamos ao serviço. Quais são? Reconhecer as nossas capacidades e os nossos dons e pormos ao serviço, obviamente, ao nosso, não podemos fazer nada para os outros que não tínhamos em nós, e reconhecer que isso é estar ao serviço de Deus. Sabes que é muito interessante estás a dizer isso, porque eu sinto que já há muitos anos eu era miúda e eu já buscava responder às questões de onde é que venho e para onde vou. E era uma catraia, não é? E aquilo que eu acho que é interessante, e pegando nisso que tu estás a dizer, é que quando de alguma forma nós conseguimos entender o nosso propósito e nos entregar mesmo à vontade divina,
a vida é tão mais feliz, é tão mais fluida. E eu muitas vezes vejo pessoas perdidas porque elas próprias dizem: eu não sei o que é que eu vim cá fazer, o que é que eu estou aqui a fazer, nada me faz sentido. E eu Exato. penso que é super importante quando nós encontramos um fio condutor, que muitas vezes tem várias nuances, não é? Nós não Sem viemos só dúvida, fazer sem aquilo, dúvida. mas eu não sei se a ti te acontece com esta ligação que tu tens aos anjos, de haver um fio condutor que traz propósito ao coração, traz Sem dúvida. a certeza que estamos no caminho certo. Isso. Não se sabe para onde vai, mas o que se sabe é que é o caminho, não é? E pode mudar, pode não ser à direita, ser à esquerda, não interessa, mas esta paz que nos confere o saber que estamos a caminho, não é? Que estamos ligados ou religados, é uma paz que se transforma também em poder, em força, não é? E que, e que não é tão importante para onde vamos, mas o sentir que estaremos sempre defendidos, nunca estaremos perdidos, mesmo nos momentos em que nos percamos. Porque a ligação, uma vez estabelecida, digo eu, que não se perde, mas e todos nós temos altos e baixos e faz parte desta nossa vida, desta nossa existência, mas a ligação e o estar no caminho são até dons que se conseguem, porque isto não acontece num ápice, não acontece a vida toda, começa a acontecer a partir de uma certa altura de vida. Não sei se é também a tua experiência ou como é que se desenvolveu este teu lado ou como é que o deixas trazer, a partir de quando é que ele vem tão ao de cima? Ah, como te disse, eu desde uma tenra idade que andei a buscar, a perceber, até muito ligada a tentar perceber o que era o oculto, que as pessoas falavam do oculto como sendo uma coisa muito, muito negra, não vais por aí, mas eu tinha que perceber. Depois eu acho que para mim foi importante desmistificar algumas coisas, que na altura se dizia que coisas como o tarô, a astrologia, era tudo oculto, era tudo negativo. Até perceber que não, que são ferramentas super importantes. Um, e a determinada altura da minha vida, que foi quando eu me comecei a ligar mais ao xamanismo e a trabalhar com o xamanismo, com esta ligação à terra, é que eu tomei consciência dos anjos, neste caso mais dos arcanjos, de alguns arcanjos, como, como eles são, a sentir as energias deles, a usar, entre aspas, as suas virtudes na ajuda e na minha abertura de caminhos, Muito bem. a pedir-lhes proteção, a pedir-lhes ajuda nas mais diversas coisas. E eu acho que foi mais por aí, ou seja, eles estavam comigo, os anjos estavam comigo, eu sentia a presença deles, mas não de uma forma consciente, vá lá. Sim, sim. E foi quando eu tornei essa consciência uma prática quase diária que houve uma maior ligação com estes anjos. Aliás, eu dizia-te há pouco que no meu consultório eu tive a veleidade de pintar um arcanjo Miguel num pilar, é maior do que eu, Exato. e está tão bonito ou tão feio que eu tenho uma amiga que brinca comigo a dizer que ele parece o Luís Figo quando jogava futebol no Sport, porque ele apresentou-se-me com uma barba. E é interessante, com o cabelo assim curto e com uma barba, porque de todas as fotografias que nós vemos dos arcanjos é uma coisa assim um bocadinho mais, espera aí, um bocadinho mais angélica e mais clara e mais Sim, bonitinha sim, como este, não é? exatamente. Mas ele ali não, é mesmo, é diferente. E essa ligação tem sido feita, aliás, não há trabalho nenhum espiritual, não há meditação nenhuma que eu não faça, que eu não me envolva numa Mérkaba de proteção com Uhum. 6 arcanjos. Exatamente. Rafael a este, Miguel a sul, Gabriel a Exatamente. oeste, Uriel a norte, Sandalfon a baixo e Metatron acima. Por isso Muito bem. envolvo-me nesta Mérkaba e eles estão ali não só a ajudar a sustentar o trabalho, como também
na proteção de luz. Sem dúvida, sem dúvida. Tem sido isto, Filomena, o meu trabalho com eles é muito intuitivo, mas tem sido muito importante. Eles têm-me ajudado em situações, até te devo dizer, de algum perigo, quando há certos trabalhos que exigem um contacto com a sombra maior, Ora bem, ora bem. sem a proteção deles eu não conseguiria. E por Sim, isso creio que. tem sido sempre esta minha ligação, e sim, são todos eles os meus anjinhos da guarda. Exatamente, e que bem rodeada, porque à partida tens quase as zéfiras todas da árvore da vida, que são 9, e portanto são 9 arcanjos no fundo, não é? Mas a maioria já está aí contigo, e outros virão ainda que tu não digas, porque depende provavelmente da energia que estamos a ter para atrairmos os anjos mais adequados, por exemplo, ao trabalho que vamos fazer ou ao projeto que temos em vista. Eu penso que se passa assim. Mas o Arcanjo Miguel, na verdade, Patrícia, tem um poder e é tão importante porque ele desbrava, na verdade, ele vem sempre trazer notícias fabulosas, abre os caminhos, porque contigo foi assim. E o facto de estarmos aqui hoje a falar, no fundo, também se deve a uma história muito gira, porque, que é recente, mais ou menos, é que uma extraordinária escultora portuguesa, Cristina Leiria, que faz umas esculturas de uma beleza espiritual tão, tão tocante, e às vezes até tão gritante, e em tempos ela conta com muita graça que estava a fazer uma obra nos inícios de uma peça e uma parte caiu para o chão e quando ela apanhou, achou e viu que havia umas asas de anjo, não é? Então começa ali a trabalhar, o anjo não lhe mexeu muito mais, porque dentro daquele contexto estava tão bem assim, e achou logo que era o Arcanjo Miguel, não é? E tinha na sua ideia Miguel, mas deixou assim a obra um bocado em banho-maria, não, digamos, não é uma obra, hoje em dia é, na altura não era uma obra determinada, faltavam, e ela buscava inspiração, eis não quando surge uma exposição em Paris e tinha também lá aquela estátua com anjos, não é? E um bocado grosseira ou inacabada, vamos dizer assim, não é? E um senhor pergunta-lhe em francês, um homem altíssimo, pergunta-lhe em francês como se chamava aquela estátua. E ela disse o anjo. E ele quase que rispidamente diz, mas é o anjo Miguel. E ela diz, então é o anjo Miguel, não é? Não é o qualquer. Ora bem, e então esse personagem, Patrícia, era o Aziel dos livros que nós lemos. Really? Ai, olha que lindo! E tudo começou, sobretudo em Portugal, a vinda dos anjos, de que falamos agora, e que nos trazem este maior conhecimento, e que, no fundo, devemos estar aqui, exatamente, o Aziel. E então, a nossa amiga Cristina propôs logo, obviamente, conhecendo um bocadinho a obra de que ele falou, estranhou imenso que não houvesse esse conhecimento em Portugal, que estivéssemos privados dessa generosidade angélica, desse conhecimento fabuloso que era justamente, estava tão à mão, à partida. E então, daí, o Aziel dizer-lhe, está bem, ele é visto para Portugal, mas não tem uma tradutora, precisamos arranjar uma tradutora que conheça bem e possa, com rigor e muito competentemente, fazer a tradução. Quem é que surge aqui? Maria Elisete Soares. Foi então a grande tradutora dos livros. Os livros mais antigos do Aziel justamente referem que a Elisete Soares foi a tradutora. E a Cristina Leiria ofereceu, digamos, as obras para a capa.
não é? Para se fazer a capa. E a Lisete Soares fez todo um percurso a seguir. O facto de ter traduzido foi o suficiente para ficarem mais agarrado aos anjos, ao ponto a que depois passou a ser, digamos assim, uma mestra, e ensinou, eu vou dizer centenas, passou palavras sobre os anjos ao longo da sua vida a centenas de pessoas que se interessaram. Portanto, ela é grande precursora em Portugal. Enquanto a Cristina se dedica, obviamente, à sua maestria, que é a escultura de peças fabulosas, de Santo António, de São José, da mãe, a Nossa Senhora, a mãe, não é? Peças fabulosas. Enfim, toda a gente que trabalha com os anjos ou que está relacionada, Patrícia, realmente tem o privilégio de fazer coisas tão tocantes ao coração. É verdade. E tu bebeste desse conhecimento da Lisete, foi com ela que tu foste aprender os cruzeiros. Foi com ela que fui aprendendo. E depois, com a reunião das invocações e das exortações, abriu-se, digamos assim, toda esta realidade. Comecei à procura, comecei a juntar as ligações, não é? E procurei chegar até ao Aziel, porque precisamos de mais conhecimentos, de mais matéria, mas fiquei sabendo então que o Aziel partiu já há uns anos atrás e que, portanto, digamos assim, ficámos sem essa grande fonte de sabedoria quanto aos anjos da Cabala. Exatamente. Olha, sabes que é interessante que agora tu estavas a falar e vem-me aqui uma coisa que eu acho que é importante partilhar e que é muito engraçado. Eu estava à procura dos objetos todos, não os tenho, porque há um, mas eu já vou mostrar. Eu não sei se a ti te acontece ou se as pessoas a ti te relatam como isto acontece, mas eu, por exemplo, quando preciso de alguma luz e alguma clareza na minha vida, e quando eu peço ajuda aos anjos, normalmente digo, ok, dê-me um sinal. E aquilo que é muito engraçado é que ou aparece um arco-íris, ou de repente há uma pena que cai não sei de onde e cai no meu caminho. Tenho no meu altar algumas, ou então eu tropeço em pedras em forma de coração. Há muitos Uau! eu faço coleção de pedras em forma de coração, mas o mais interessante é que por 2 vezes eu tropecei em pedras em forma de anjos. Vou-te mostrar, tenho aqui uma, espera aí. Que esta é que está mais à mão, não é a mais bonita, mas olha para isto, se não parece um anjinho. Uau! Que fabuloso! Que fabuloso! É uma maneira de comunicarem, de dizer que estão contigo. Exatamente, e é Sem muito dúvida. engraçado, porque eu tenho outra, depois oportunamente eu enviar-te a fotografia, Hum. com 2 pedras, e eu encontrei-as em, sei lá, com a diferença de 1 metro e meio uma da outra. Uau! São 2 pedras que quando tu pões, são a mesma pedra que se partiu, e quando tu as juntas são 2 asas de um anjo também. Uau, que lindo, Incrível, que lindo. incrível, Isso é lindo, isso é lindo. Aliás, é realmente aquela magia que sucede quando falamos de anjos. Eu devo dizer também que quando decidi juntar as invocações e as exortações, estava numa tarde de verão de 2019 a fazer arrumações à papelada e as lições da Lisete, as suas fotocópias e etc., caíram-me no colo. E quando me caíram no colo, eu soube que finalmente, porque eu já teria pensado fazer qualquer coisa, juntar ou publicar, mas nem fazia ideia do quê. Mas quando aquelas me caíram no colo, eu soube que ia publicar. Eu soube que ia publicar, independentemente do resto, do sucesso, do não sucesso. Portanto, a partir dali foi tudo tranquilo. É fabuloso que quando estamos no caminho certo, esta, 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 esta paz, esta tranquilidade que sucede quando fazemos as coisas. E de maneira que depois a alegria também era tão grande e que convidei também um amigo que é um artista e eu gosto muito do que ele faz
e convidei-o com tanta alegria, com tanta felicidade de estar a convidar uma pessoa para fazer a capa com anjos do livro, porque eu vou-te mostrar e tem uma particularidade tão linda, tão linda. Então, olha, este é o livro. Eu vou... Está com um bocado de reflexo. Ah, Aí, assim está melhor. assim está melhor, não é? Tá, assim está melhor. Ok, então é um anjo que vem, que está de frente para a capa do livro, na capa. E atrás é um anjo de costas. Uau! Ficou no livro. Está lindíssimo, está lindíssimo. É um anjo de Plasmado, costas. ele ficou plasmado quase a 3 dimensões no livro. Exatamente, exatamente. Para que não haja dúvida, não é? Então, ele vem, está ali de frente para nós quando a pegamos no livro e quando fechamos, está lá dentro, ficou. Ficou para nos acompanhar, para nos fazer companhia, para que sempre que possamos ler, porque o livro tem esta virtualidade, são os 72, portanto, não é uma leitura continuada de páginas, não é? Portanto, sabendo concretamente a tua data de nascimento, eu vou à procura do teu anjo, não é? E então é um livro de muito fácil leitura, porque vamos à procura do anjo da mãe, do filho, da tia, do marido, não é? E por aí fora, e ao lermos uns dos outros, entendemos melhor os outros, os que nos são próximos, normalmente procuramos por isso mesmo, por essa relação de proximidade, e esse entendimento, cá está, dá uma tremenda alegria, e gera amor ao outro, fundamenta melhor o amor ao outro, porque é o conhecimento, é a compreensão do outro ser que está ali. E as características do anjo reconhecem-se na pessoa e a própria pessoa também as reconhece. E depois este ensinamento também tem, Patrícia, cá está muito interessante, a parte sombra do anjo, do próprio anjo. Não há luz sem sombra, não é? E não há sombra. Ora bem, que é também tão lindo, tudo isso, não é? O que nós temos que passar e viver e experienciar para retirar de nós essa parte. Porque vamos retirando umas partes, depois vêm outras, enfim, mas isso é realmente o avanço enquanto seres espirituais, sem dúvida. E cada um de nós pode aferir do sítio, se está mais distante da luz ou não, pela leitura dos dons e das características e que depois contrastam com a descrição da parte negativa, da parte sombra do anjo. Filomena, de que forma é que este teu trabalho com os anjos modificou a tua vida? Olha, Patrícia, é uma pergunta que me cala dentro, muito profundamente, porque eu vou-te dizer que ainda hoje procuro saber o que é que aconteceu na minha vida. Porque a minha vida exterior mantém-se idêntica. E então eu pensei, o que é que se passa? Não estou a sentir nada. Não tenho que ter um estereótipo qualquer, não devo fazer isto ou aquilo ou outro. Olha, eu acho que eles dizem que não, que é aqui onde estou que tenho que ir com esta bagagem. Porque, na verdade, aquilo que eu tenho visto é que estou sempre a tocar ao próximo. Olá, olha aqui o teu anjo, já o conheces. Olha, liga-te, olha, vamos lá ver da maior autoconsciência, experimenta, vais ver que é tão bom. Portanto, no fundo, na minha atividade, no meu social, na minha profissão, é isso, tem que estar lá, assim, com esta bagagem. Porque hum,
houve uma altura que eu até fiquei um bocadinho triste de dizer, então não acontece nada. Mas Patrícia, não ouço nada diferente. E realmente, enfim, estou sempre a levar um bocadinho, não é? Do mundo angélico, a passar mensagem, a tornar a mensagem. E é isso que eu também faço através do Facebook, chamado Orações dos Anjos da Guarda, em que a cada 5 dias tenho a incumbência de fazer um texto resumo de cada anjo. E então, ah, o grupo foi crescendo sem mais, só praticamente com isto, de uma forma muito linear, muito transparente, muito pacífica. E, portanto, é só praticamente o anjo que é posto a cada 5 dias. E o grupo, em menos de 9 meses, ultrapassou os 1000 seguidores. E então, é claro que é à distância, é claro que é virtual, mas a minha alegria é tremenda. Eu faço aquilo aqui de 5 dias, um novo anjo, resumo, com uma alegria, e ao princípio eu pensei, será que eu vou ser capaz de, durante um ano, a cada 5 dias, fazer isto? Ao princípio cheguei a pensar que sim, porque eu sou muito solta, faço muita coisa ao mesmo tempo, sou muito de abraçar projetos novos, etc. Então eu pensei que não seria capaz de ter aquele compromisso. E então, eis não quando, deixou de ser um compromisso. Eu antes andava sempre a ver o livro para ver quando é que era o próximo 5 dias, não é? Quando é que terminava para pôr o novo anjo. Agora bastou-me escrever, já fico sem. E ao princípio eu tinha mais receio com isto, agora não, é de uma maneira cada vez mais leve. Estou quase a chegar ao ano do Facebook, de colocar os anjos, e já estou a pensar o que é que de novo eu vou levar para ser mais fácil para as pessoas. É como se eu precisasse ficar com um trombone. Hello, atenção, os anjos estão aí, andam aí, liguem-se. É interessante tu dizeres isso, de sentires uma alegria no coração, porque eu também, quando comecei estas rúbricas do Despertar em Consciência, também foi um bocado a medo, mas o chamamento foi tão forte de trazer um tema diferente a cada semana, que as coisas têm fluído, ou seja, e muitas vezes pode parecer um desafio aos Sim, outros, mas para mim não é desafio nenhum. Eu tenho este compromisso de todos os sábados lançar um vídeo novo. E, famoso. e é isto, e por isso consigo sempre de uma forma muito tranquila que isso esteja ativo. Ou seja, é sempre uma alegria enorme para mim fazer estas conversas, ter estes convidados, porque aprendo imenso sobre Pois claro, claro, diversos claro. temas e depois são sempre assim conversas muito, muito fluídas, mesmo com pessoas que eu não conheço anteriormente ou que eu não conhecia anteriormente, como é o nosso caso, não é? Sim, Falámos por telefone meia dúzia de vezes e estamos a exato. conhecer hoje. E cá estamos nós, e seres humanos no caminho, não é? Seres humanos no caminho, sem dúvida. E olha, é uma grande alegria também ouvir-te dizer isso, e realmente que mérito, que dom o teu de a cada sábado teres um tema novo, fabuloso. E quando eu ouço dizer-te isso, imagino logo, estás ou vais nas asas dos anjos. E então, quando se vai ou está nas asas dos anjos, realmente não há obstáculos. Não há obstáculos. E os milagres acontecem. Claro, se me permite, eu gostava de partilhar aqui que nós acabámos por ter esta conversa surge sobre os anjos, graças a uma amiga em comum que nos pôs em contacto e foi É muito verdade. engraçado porque, e corrigir-me se eu estiver errada, isto foi uma empatia logo na primeira conversa e pelo menos para mim foi uma alegria imensa e estava numa excitação enorme para podermos ter esta conversa.
Sem dúvida, sem dúvida. E para mim igual, eu nunca mais me esqueci que tu marcaste este dia e disponibilizei-me e correu tudo bem. Estou aqui sem stress, sem pensar nas questões adjacentes. É uma alegria estar aqui contigo e bom, e creio mesmo, enfim, que fazemos parte do mesmo grupo do caminho. Olha, isso já não sei, tu saberás isso melhor, poderás perguntar aos teus amigos anjos o que é que eles têm mais reservado para nós. Quem Sem sabe dúvida. trabalhar em alguma coisa em conjunto num futuro próximo. Se conhecermos mais a ciência ou da angelologia ou a cabala, conhecermos mais para podermos divulgar, porque, sobretudo na fase em que vivemos, para mim tem sido uma benção terrível, terrível de grandiosa, vamos dizer, porque nos momentos tão terríveis que vivemos, eu sinto-me, ao ultrapassar todas estas vivências desde há um ano, não é? Da pandemia, como se realmente fosse nas asas dos anjos. Nunca senti medo, Sim, eu também não. nunca senti medo. Estou nas mãos de Deus, estou nas asas dos anjos. Há de ser o que for. É, mas sabes que é muito interessante que eu estava a falar com umas amigas minhas no outro dia, irmãs de caminho também, e uma delas disse uma coisa que eu fiquei a pensar nisto e tenho estado a interiorizar e fez-me sentido, porque ela dizia-me que quem não tem medo da passagem, quem entrega efetivamente, quem deixa fluir, quem entrega as coisas na mão divina e diz é o que for, com esta Exato. tranquilidade é o que for, porque eu penso que controlo tudo e não controlo nada, são efetivamente aquelas pessoas que também não têm medo desta situação toda que estamos a vivenciar. Ah, Mas ok, tranquilo, ok. é o que for. E eu nunca tinha visto isto deste prisma e fez-me algum sentido entender porque é que há tantas pessoas que estão com tanto medo e vibram no medo, porque efetivamente estão a ser confrontadas com a questão da morte, não é? Que é um assunto Sim, tabu, continua a ser um assunto tabu, porque as pessoas, penso eu, que não entendem que nós somos um ser divino a ter uma experiência terrena para aprendermos o que temos que aprender. As pessoas pensam que é ao muito, contrário, não é? exato. E, e, Muito bem dito. e quando as pessoas começam a entender, aqueles que entendem a nossa divindade e esta nossa ligação ao divino, seja aos anjos, seja à Mãe Maria, seja a Deus, seja o que nós lhe chamemos, Sim, tudo se torna mais tranquilo. Esta absolutamente. aceitação de que está tudo certo. Sim, exatamente. Está tudo certo, sem dúvida. É isso, é isso. Se foram as palavras que me soaram mais tranquilas, antes de tu dizeres, era isso que eu diria, mais tranquilo e está tudo certo. Olha, eu tenho uma amiga que sabe alguma coisa de anjos, eu vou dizer, ela sabe imenso de anjos, sabe? E foi ela que aquele livro que eu te mostrava há bocado, tu também dizes que é o livro, não é? Que é este aqui. Exato. Eu vou mostrando porque assim as pessoas também podem ir pesquisar, se assim o entenderem. Sim, o livro. E eu acho muito interessante porque graças a ela fui vendo isto, ela relaciona os anjos e as esferas dos anjos e as cores e os Sim, dias sim. e as regências e as vibrações ao Feng Shui também, que é uma relação Ok. muito interessante. Não me perguntes mais pormenores porque eu, como te digo, sei pouco. E ela chegou a uma determinada altura, uma coisa muito gira, porque tu sabes disso muito melhor, há uma cor do anjo regente e depois, cada dia desses 5 dias, há outro anjo que entra com outra cor. Então ela costumava se vestir com as cores dos anjos naquele dia. Que fabuloso. E o 2 Exato. eu fui ver, o 2 era amarelo e cinzento. Mas a única coisa que eu tenho de amarelo é uma t-shirt e que não ficava nada bem aqui, então Sim, vestia a exatamente. minha cinzenta. Não E, fazia, não caía muito bem, vamos dizer. Bem, mas É. pronto, mas isto para dizer que eu acho muito interessante todas estas relações e sobretudo, eu li um livro sobre a Cabala há muitos anos atrás, escrito por um rabi que tentou fazer uma coisa simples para não judeus, vá lá, para pessoas que Sim, não estudam a Cabala a fundo.
e eu tentei perceber uma série de coisas, também trabalhei com a árvore da vida, e eu acho muito interessante esta ligação dos anjos, da forma como está feito, não só à cabala como que tu referiste há pouco, aos 72 nomes de Deus. Exatamente. E este estudo da cabala nesta relação com os anjos, com os 72 nomes de Deus, o que é que isso nos traz em termos de uma consciência maior de uma religião como o judaísmo, que está na base também do cristianismo, não é? Porque Jesus era judeu. Exatamente. E uma questão muito importante: a cabala é de origem cristã, era dos cristãos primitivos. Esses foram os que iniciaram a cabala. Ok, E a Igreja portou ao fim, talvez no segundo século, ao fim de 3 papas, mais ou menos, portou. ok. E depois, nos últimos anos, enfim, nunca foi um assunto esquecido, nomeadamente o Papa Pio era realmente um crente acérrimo dos anjos, de todos os seus dias, de toda a sua existência, ele que deixou histórias de vivências em que para ele tinha sido salvo ou tinha sido ajudado pelos anjos, nomeadamente. Depois vem também São Tomás de Aquino juntar um pouco de conhecimento, nomeadamente à árvore da vida. Não é? Portanto, tudo isto foram ensinamentos dos cristãos primitivos e que depois, por causa desta ruptura, digamos, o judaísmo continuou, não é? Daí que nós pensamos até que a cabala é judaica. Não, não é. Ok. A cabala é inicialmente dos cristãos primitivos. Agora, o que é que vale este conhecimento? E é também interessante, e tu já terás sentido também, que todos os conhecimentos são ferramentas, não é? A cabala, imagina o Feng Shui, das 9 estrelas, todas essas áreas são ferramentas para permitir ao ser humano conhecer-se melhor. E, aliás, pelos vistos, isto é uma missão da humanidade. Conhecer-se melhor, porque o conhecimento, o maior conhecimento, conduz à autoconsciência, e a autoconsciência, por sua vez, a uma maior vibração, à vibração em que devemos estar a viver por ser um direito nosso. Mas temos que fazer o caminho. Mas essa maior vibração, essa vibração de relação, de ligação, quase que automática, imediata, com Deus, com o divino, é construída, é feita pelo desenvolvimento de cada um. Portanto, no fundo, as pessoas não se podem fechar à sua própria natureza. E eu entendo que o que é que os anjos nos trazem à vida? O conhecimento do caminho, o conhecimento de quem somos. E é isto que eu sinto, e a grande ligação, não posso, cada vez é para mim mais premente. Eu não nasci para isto, digamos, com nenhuma ideia pré-feita. Ok. Mas, para mim, é cada vez mais real, mais sentido, esta ligação espiritual. Para mim, a Deus, cada vez faz mais sentido, mas cá está. Há coisas que também nós não sabemos explicar tudo, não é? Mas a ligação tem que ser ao espírito, ao espírito superior, ao eu superior que há em nós, não é? Em cada um de nós. E esse caminho nos conduz, com certeza, a qualquer coisa ainda de muito maior. É um caminho, é uma missão de vida, dentro daquilo que cada um faz na vida para viver, para ganhar dinheiro, para se realizar materialmente. Em todas as orações dos anjos da guarda, do livrinho traduzido pela Lisete Soares, em todos vem o pedido de que nos ajude a progredir e a vencer espiritual e materialmente.
Sim, porque uma das coisas que os anjos nos trazem sempre, esta é uma vibração, para além de ser uma vibração muito, muito alta, não é? Aquilo que eles nos trazem sempre é a abundância e a Nem prosperidade. mais, Isso está sempre sem presente, dúvida, seja qual sem for o dúvida. anjo que for, seja qual for o trabalho que ele nos ajuda a fazer, nunca há carência, há sempre abundância. E, Sim, sim, e uma das coisas que eu sinto é que quando eles se fazem presentes, seja de que forma for, não só nos eleva a nossa vibração energética, como essa abundância, nem que seja de amor, ela fica sim, muito mais presente e muito mais fluida. Não sei se sente é. isso também. É quase como um toque com uma varinha, não é? Toca-nos e realmente o amor, a alegria, a fraternidade, etc., é como se começassem a jorrar. E, portanto, é tudo em abundância, efetivamente. E isso é tão bom de ver, porque realmente nós, enquanto pessoas, queremos, perseguimos determinados objetivos, que se esse for o caminho, haveremos de conseguir, não é? E gostamos de ver a realização dos nossos projetos, porque, no fundo, estamos-nos também a realizar materialmente na Terra, na vida, não é? E isso é muito importante também para a realização do ser humano. O espírito cá está nesta caminhada na matéria. E, portanto, é muito bom que consigamos obter êxito dos nossos empreendimentos e entendamos a vida no que nos está a dizer, que às vezes não é por ali, é pelo outro lado. Mas isso faz parte do caminho, faz parte do percurso. Eu entendo realmente que a questão do sentimento e do amor aos anjos sobretudo, uma questão de sentir, de ver com os olhos, de ver com o coração. Não consideras, Patrícia? Sim, É como se víssemos com o coração. sim. Sem dúvida, sem dúvida que eu sinto uma expansão enorme, aliás, dos vários contactos que tenho tido com eles, a vibração energética deles é enorme. E no outro dia, numa das minhas anteriores conversas, eu falava com uma amiga minha que ela explicava que seres com uma vibração energética como os anjos e os arcanjos, se nos tocassem a nós sem haver um filtro na quarta Sim, dimensão, o nosso corpo físico desintegrava-se, não conseguia sim, sim. aguentar, não aguentava. E então é muito interessante ver esta expansão do cardíaco, mas no fundo nós somos tocados por uma partícula daquele anjo, mas o Exatamente. suficiente para nós ficarmos com uma vibração energética muito, Sim, muito e maior. é por isso que encontramos as penas, as pedras, em forma de anjo, não é? É por todas essas razões, não há outra forma de contacto e pelo menos, enfim, ou vemos lá fora em qualquer algo de material ou sentimos, enfim, como se fosse falado ao nosso coração. É quase assim. Vi o outro dia um título de um artigo científico, então que se dizia que o que pensa não é, e o que decide, não é? A inteligência emocional não é o cérebro, é o coração. Portanto, estamos cada vez mais perto. A ciência também nos leva por bons caminhos para entendermos com alguma paz e sem preconceito aquilo que no fundo somos, não é? E portanto, até como te digo, fiquei muito satisfeita de ver que a ciência também se aproxima. E o outro aspecto também muito importante, Patrícia, comentar contigo, que redescobri o António Variações quando estava a fazer o livro, digamos, a preparar o livro, porque decidi fazer uma edição de autora para justamente ficar com a liberdade de fazer várias apresentações do livro e realmente até à declaração oficial da pandemia, eu fiz várias apresentações do livro no Porto, em Felgueiras, em Guimarães, em Braga, em Elvas, em Campo Maior, foram até, por sinal, os dois sítios onde tive a oportunidade já em 2021 já em 2020, de apresentar os livros. E, pelos vistos, enfim, então um dos projetos ou das missões de vida era isto. Mesmo a uma a uma pequena assembleia, mesmo, não importa quantas pessoas estavam ali, porque se cada uma das que tivesse fosse tocada, era mais um farol. Sem dúvida. Era mais um farol aceso, sobretudo, eu digo sempre, sobretudo nos dias que passam.
em que é muito necessário. Mas então, quando preparava, fiquei também tão sentida, tão tocada. Imagina tu que o António Variações, se bem te lembras, tem uma música dedicada ao Anjinho da Guarda. Eu ouvi essa música aqui há uns tempos atrás, sabes, quando o meu filho nasceu, em agosto passado, eu tive a ouvir algumas músicas que eu queria que fossem diferentes. E Sim. descobri essa do António Variações, mas que curiosamente depois não a toquei muito e descobri outra que para mim foi mais impactante agora está-me a dar uma branca enorme, do Zeca Afonso, que é o Dorme Meu Menino. Bom, E essa música tem uma letra de ir às lágrimas. tem. Mas é giro tu estares a referir isso. Sim, porque, sobretudo, aqui com a oposição que parece haver entre o António Variações e o seu Anjinho da Guarda. A letra era dele, a música era dele, e dizia coisas também tão lindas quanto: eu tenho um Anjinho da Guarda, não tem arma, não usa a força, não usa a arma, usa o amor, a luz com que alumia a minha vida. E eu digo, de cada vez que eu digo isto, fico tão sentida, porque é de uma beleza tremenda dizer-se isto. E daquele homem em concreto, não poderia ser mais real, porque aparentemente era tão controverso, tão revolucionário para a época, poderíamos até pensar, bem, não tinha nenhuma ligação espiritual, ou não tinha, não. E afinal, não só tinha, como diz de uma forma lindíssima o que é o anjo da guarda, e nem sequer lhe chama anjo, chama-lhe seu anjinho da guarda. E na parte final da música acaba dizendo: liguem-se, liguem-se. E quando eu ouço, sou levada a visualizar os sítios onde ele cantava e eu cantar uma música destas. É mesmo obra para anjos. Isso é obra de anjo, isso é uma obra Não é? angélica. É mesmo obra de anjos meter-se por esses mundos afora, porque encararmos ou sentirmos a religiosidade ou a espiritualidade de alguém que não um António Variações é corrente, é normal, não é? Mas nele fiquei muito tocada, e no sentido de que os anjos não são só de uns. E, aliás, isso é tão verdade que nós aprendemos em todas as religiões que todo o ser humano ao nascer tem um anjo, independentemente da religião. É. Basta ser humano. Olha, Filomena, para terminar, a nossa hora já vai longa, isto passou a correr, porque É verdade. Ficaríamos aqui. estávamos aqui mais não sei quanto tempo. Eu gostaria de pedir-te uma mensagem, assim, final, para terminar, para todas as pessoas que nos estão a ver e ouvir. Eu tenho aqui um feeling do que é que tu vais dizer, mas... Olha, eu sou de muito curtas palavras, porque não consigo ainda expressar todo o amor e toda a emoção que me trazem os anjos, e que sinto ao falar deles, mas o que de mais prioritário para mim há é dizer às pessoas: liguem-se, chamem pelo anjo da guarda, liguem-se, e liguem-se já. Eles estão aí à espera do nosso chamado para ajudar, porque, sobretudo em adultos, só ajudam quando são chamados, quando lhes é pedido, para não interferirem justamente no nosso livre-arbítrio. Mas por isso mesmo, chamem os anjos, não importa o nome deles, chamem sempre, a toda a hora. Chamem os anjos à vossa vida, à vossa existência, à vossa pessoa. Eu tinha quase a certeza que tu ias usar a palavra liguem-se. Sério? Sério, senti a palavra, liguem-se. E por isso é que eu disse com quase a certeza. Um,
Fantástico. Dito dos adultos, porque efetivamente as crianças têm uma ligação direta a todos estes seres de luz, sempre Exato. que preciso dizer seja o que for, não é? Eles ainda É mesmo, é mesmo. têm filtros, o que é É mesmo. maravilhoso. É Minha mesmo. querida, agradeço-te imenso teres aceito o meu É convite. isso, do coração. Adorei esta nossa conversa e espero que esta nossa conversa possa também ter tocado o coração das pessoas e as despertar para essa ligação tão importante Sim. para todos nós. Que possa fluir, não é? Que possa fluir para nós e para os próximos, porque basta pensar ajuda-me anjo e já está feita a ligação. Exatamente. É muito importante que saibamos isto, é muito importante passar essa palavra. Exatamente. Graças a ti. Muito grata. Bem-ajas. E um dia muito feliz a todos aqueles que nos estão a ouvir também. Obrigada, igualmente.